Que Deus se revele a você em nome de Jesus. Nós estamos estudando uma série de mensagens chamada Desconfigurados. E estamos estudando os efeitos da queda na criação. Nós já estudamos como a relação do homem com Deus foi desconfigurada por causa da queda. Deus nos fez para o Éden, um lugar de delícias, para sermos eternos, participarmos do descanso de Deus. Mas por causa do pecado, nós perdemos essa condição. Também estudamos sobre o papel do homem e da mulher que foi desconfigurado. Quando Adão conhece Eva, ele diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele faz poesia para ela, ele a valoriza. Ele só vivia entre bichos, ele está dizendo: Deus fez uma igual para mim. E aí, depois do pecado, da queda, essa relação é desconfigurada, se transforma numa relação de dominação. Depois estudamos sobre a família, que foi desconfigurada na segunda geração com a queda de Caim. E aí a gente falou um pouquinho como a família pode ser dividida, destruída, arruinada, por causa do nosso pecado. Estudamos semana passada sobre o culto, o que não é culto, como é que o culto fica desconfigurado por causa do pecado na nossa relação com Deus. E eu quero terminar essa série hoje falando sobre a sociedade desconfigurada. Você está preparado aí? Hoje o caldo vai entornar aqui, amém? Aí não. Vamos entender um pouquinho mais sobre o plano de Deus para nós, vivendo em sociedade. O que Deus tem para nós enquanto sociedade? O que Deus pretende? Qual que era o propósito de Deus nesse sentido e como a queda desconfigurou isso? Vamos estudar. Você trouxe Bíblia, Gênesis capítulo 4, versículo 17 em diante. Se não trouxe Bíblia, acompanha aí com a gente no telão. Diz assim a palavra de Deus: e Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu luz a Jabal, que foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu filho era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zila: ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Pai, nos dá entendimento da tua palavra agora. Fala conosco. Em nome de Jesus, amém. O título da mensagem de hoje é Sociedade Desconfigurada. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um livrinho que eu li, acho que na escola. Você deve ter lido, chamado Revolução dos Bichos. Quem leu esse livro? É muito interessante esse livro porque ele é uma crítica social feita na forma de fábula, de conto. E ele vai contar a história de uma fazenda onde os animais resolvem se rebelar contra o domínio dos humanos. E liderados pelo porco ancião, eles fazem uma revolução. E é interessante porque a revolução acontece e
o domínio dos porcos é estipulado. E eles tinham uma série de regras, de critérios, de ideias que norteavam aquela revolução. Mas quando o porco Napoleão toma o poder, tem um embate entre o Napoleão e o Bola de Neve. Você lembra da história? E quando Napoleão toma o poder, ele vai contra as regras que ele mesmo tinha criado. Uma das regras era que os bichos não podiam dormir na cama dos homens. Mas aí ele acaba aprovando a cama e ele então faz uma pequena alteração. Não pode dormir na cama com lençóis. E aquela lei, aquele projeto todo de uma comunidade ideal, ele é completamente desfigurado, porque ninguém é capaz de resolver o problema da tirania do homem. E sabe, eu acredito que nenhum modelo de sociedade que o homem fabricou, e eu conheço alguns, é capaz de resolver o problema da tirania do ser humano. E é exatamente isso que acontece aqui, nesse plano de sociedade que Caim tenta idealizar. A Bíblia diz que depois do pecado de Caim, ele então se afasta de Deus e ele vai para a terra de Nod. Nod quer dizer terra do exílio ou terra da fuga. E ali naquele lugar ele tenta construir uma civilização sem Deus. Observe o que diz o versículo 16. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Ele vai para aquele lugar e tenta construir uma civilização. Mas as coisas não dão certo, porque essa civilização se torna refém da tirania de Caim e dos outros líderes que surgem. E eu não sei você, mas você já tentou ajudar alguém e se sentiu decepcionado? Você já serviu a um ideal, a um bom propósito, mas no meio do caminho as coisas ficaram diferentes e você se sentiu traído? Quem já viveu esse dilema? Eu lembro quando eu era adolescente, recém-convertido, estava no fogo do Espírito, queria mudar tudo, todo mundo. Eu lembro que eu encontrei um menino na rua e eu falei, eu vou ajudar esse cara. E eu então estava com dificuldade, eu arranjei comida para ele, perguntei se ele não queria um lugar para dormir, consegui um abrigo para ele, comecei a caminhar com esse cara. E depois então, em determinada altura dessa caminhada, eu levei ele para minha casa. Meu pai ficou bravo comigo, ele dormiu lá em casa alguns dias. E eu arranjei um emprego para ele na igreja. Mas esse menino tinha um problema de vício. E então, num belo dia, apesar do meu investimento na vida dele, ele roubou a gente e foi embora. E é interessante o sentimento. Apesar da minha boa intenção, eu não consegui resolver o problema da tirania do homem. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me deparei com essa realidade no contexto social. Talvez você já serviu a ideais políticos, a ideologias, a pessoas, a lideranças que te decepcionaram. Você estava lá, você estava empolgado, você acreditava que as coisas iam mudar, você serviu tudo aquilo, mas de repente as coisas foram mudando. E o sentimento que surge diante dessa realidade é: não tem o que fazer, não tem jeito, é melhor não fazer nada, porque quem é capaz de resolver o problema da tirania dos homens? Mas a Bíblia aqui nesse texto vai apresentar uma realidade espiritual para nós. À medida que Caim construiu uma civilização sem Deus, uma outra era constituída por Deus. E você vai ver essa sociedade sendo organizada em paralelo no versículo 25.
Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ele deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. E Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Olha que interessante. O impacto do pecado de Caim não foi só sobre os descendentes dele, mas num primeiro momento sobre os que ficaram, Adão e Eva. Olha que interessante, o culto, a busca de Deus só é restaurada quando nasce Enos. Sabe com quantos anos Sete teve Enos? Com 105 anos, durante um século. Houve um vazio espiritual, um tempo de trevas. Mas quando Enos nasce, um novo projeto de sociedade começa a ser concebido. E agora, uma sociedade que busca e se relaciona com Deus. E é muito interessante aqui nesse texto, que a Bíblia nos começa a apresentar uma realidade. Em Gênesis 3, quem lembra, há uma profecia. Deus amaldiçoa Adão e Eva, e ele diz assim: porém inimizade contra o descendente da serpente e o descendente da mulher. Este ferirá a cabeça, aquele o calcanhar. E aqui, de uma maneira, a Bíblia está falando agora dessas duas descendências. A descendência da serpente não era de uma cobra, gente. Era do inimigo, uma civilização, uma sociedade controlada pela serpente ou influenciada por ela. E essa sociedade aqui é representada pela civilização que Caim quer construir. Por outro lado, agora, a Bíblia nos apresenta uma outra civilização, representada por Sete, por Enos e por seus descendentes. E é tão interessante isso que o próprio Jesus, a genealogia de Jesus em Lucas 3, vai apresentar ele dessa maneira: Jesus, filho de Enos, filho de Sete, filho de Deus. Em outras palavras, ele é o descendente da mulher que tem poder para restaurar a sociedade. Deixa eu dizer para você, existe alguém que pode resolver o problema da tirania dos homens, e esse é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele pode. E a Bíblia vai usar esse exemplo das duas civilizações para prefigurar o que a Bíblia chama do conflito no Novo Testamento entre o mundo e o reino de Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre o mundo: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. João 15:19. O que ele está falando? Do mundo, da terra? Não. Mundo, no Novo Testamento, na Bíblia, representa um sistema de valores cujo é controlado pelo inimigo, por Satanás. E aí o que ele está falando? Jesus pode libertar vocês do poder do mundo, de uma civilização cujo fim é a decadência. E ele pode te colocar numa nova sociedade. A sociedade, na perspectiva de Deus, não é terrena, ela é espiritual. Você pode ingressar numa sociedade perfeita, sim, o reino de Deus. E hoje eu vim falar para você a respeito do reino de Deus. Eu me decepcionei com essa sociedade, com os planos de mudança que muitos tentaram me vender. Mas o plano de Jesus para mim deu certo. Ele me consertou da minha própria tirania, e eu ingressei num reino espiritual, o reino de Deus. A Bíblia vai falar sobre esse reino. Quando Jesus convoca os seus discípulos, ele os diz: olha, vão de casa em casa, curem os doentes, expulsem os demônios e anunciem: o reino de Deus chegou. E eu vim hoje dizer para você: não existe plano ou ideologia humana
para a sociedade que dê certo. Existe um reino que você pode ingressar ainda hoje, fazer parte dele, e a perspectiva desse reino pode te mudar a visão de mundo que você tem. Hoje eu queria te convidar a anunciar que o reino de Deus chegou na pessoa de Cristo Jesus. Ele tem poder para consertar o homem, para consertar a tirania do homem. Ele tem poder para restaurar todas as coisas. É por isso que 1 Coríntios capítulo 15 vai o chamar de segundo Adão. Olha o que diz a palavra: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. A Bíblia fala de dois Adãos. O primeiro trouxe morte, uma civilização, um plano de civilização decadente. O segundo nos deu vida e nos chamou para ingressar no reino de Deus. E hoje eu queria, em nome de Jesus, olhar para Jesus junto com você e entender como a nossa visão de mundo pode estar sendo desconfigurada hoje pelo inimigo. Quais são os conflitos que precisamos vencer se queremos ver uma sociedade deformada, desconfigurada, sendo restaurada por Deus? Quantos desejam isso? Amém? Aleluia. Jesus, ele pode resolver o problema da sociedade falida, da tirania do homem, de algumas maneiras. A primeira delas é que Jesus é capaz de resolver o problema dentro do homem de propósito, ou de vazio de propósito. E esse é o primeiro conflito que nós vemos aqui na história de Caim. Versículo 17, a Bíblia diz que ele edifica uma cidade e a chama de Enoque, o nome do seu filho. E eu acho muito interessante o que acontece com Caim. Caim se rebela e começa a construir os seus próprios planos. Uma cidade, uma sociedade. Deus tinha um propósito. Deus fala: você vai andar como um errante sobre a terra. Mas ele se rebela, ele não aceita, e então ele tenta construir algo para permanecer. E é interessante porque quando ele tenta fazer isso, ele encontra um problema, que é o propósito dessa civilização. E de certa maneira essa civilização, ou estes homens, ou essa descendência, começa a servir a si mesmo. É muito interessante, o nome Enoque significa dedicado. É uma cidade dedicada aos seus próprios fins, a si mesmo. E é interessante porque essa sociedade, ela se desenvolve em alguns aspectos. Já que ela é voltada para si mesmo, ela se desenvolve na tecnologia, na ciência, se desenvolve até mesmo nas artes. Você vai ver ele falando de Tubal-Caim, que era o pai dos primeiros elementos cortantes, artífices, ele que cria as primeiras armas. Depois ele vai falar de Jubal, que fez a harpa, que fez a flauta, e ele é o pai das artes. E ele vai falando de ciência. Eles criam um novo jeito de criar o gado. É uma sociedade voltada para si mesmo, que tenta resolver os seus próprios problemas. Mas o que acontece é porque não há propósito, ou há vazio de propósito
não há algo que transcende, que vá além, que essa sociedade se transforma numa sociedade individualista. E o homem começa a servir a si mesmo de tal maneira que só existe o interesse dele mesmo, e isso vira um caos. Você vai lendo a história, há uma destruição, violência generalizada, corrupção na terra. Por quê? Falta propósito. E é interessante que, de alguma maneira, o conflito de Caim, tentando se desvencilhar do propósito de Deus, qual é o propósito de Deus para os homens? Ele cria um homem para se relacionar com ele. Um plano de viver em comunhão. O homem servindo a Deus e servindo ao próximo. Mas isso é desconfigurado. Aí quando você tira Deus, não fecha a equação. Falta propósito. E aí a gente vê as filosofias modernas, o homem moderno. Eu vi o pai falando aqui no domingo passado, ele falou de Nietzsche, que cria o homo Deus, o homem que na verdade é um super-homem. Ele cita um outro autor que fala assim: o homem ele é falho, mas ele é como Batman, que tem o cinto com as tecnologias para resolver os seus problemas. Mas mesmo assim falta propósito. Nada disso substitui a transcendência, a comunhão. E a sociedade, ela não prospera. Sabe, em contrapartida, a Bíblia nos apresenta uma outra sociedade. E nessa outra sociedade também existe um Enoque, o mesmo nome. O nome Enoque significa dedicado. Mas esse agora é dedicado pelo seu pai ao Senhor. E ele tem uma vida de dedicação exclusiva. Aí a Bíblia vai dizer: e Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Ele alcança, ele toca o transcendente. 2 homens com o mesmo nome. Um servia a si mesmo, outro servia a Deus. Um morreu num vazio de propósitos. O outro alcançou a presença do Senhor. Sabe, eu creio que o problema da tirania do homem tem a ver muitas vezes com a ausência de propósito. Eu lembro, alguns anos atrás, eu fiz uma viagem e tinha um cara muito habilidoso, ele era um artista. Estava numa praça fazendo bolhas de sabão gigante. Era num parque central em Nova York. Eu lembro que eu passei e fiquei olhando aquilo. Eram bolhas com formatos diferentes, atrativos. E ele fazia aquelas bolhas gigantes e as crianças ficavam malucas. E eu então fiquei vendo as crianças correndo atrás das bolhas de sabão. Elas iam com tudo, mas quando elas chegavam e colocavam a mão, desaparecia. E aí elas corriam atrás da outra, era um cavalo, era sei lá o que, ele inventava de tudo. Quando elas chegavam, desaparecia. A Bíblia nos fala desse conflito no livro de Eclesiastes. Salomão está falando do problema do vazio do homem. O homem mais sábio do mundo vai dizer: olha, eu tentei resolver o problema do vazio procurando dinheiro, procurando mulheres, procurando os prazeres desse mundo, procurando conhecimento, mas nada foi capaz de me completar. E aí ele vai dizer: isso é vaidade, vaidade. Sabe o que significa? Vazio de vazio, essa é a tradução. E aí a conclusão, às vezes a gente lê Eclesiastes e não entende, porque ele está brigando com a vida, está reclamando de tudo. Mas quando chega na conclusão do livro, ele vai dizer: lembra do teu Criador, nos dias da tua mocidade, para que você não fique velho, os dentes começam a cair. Ele usa toda uma linguagem bonita, mas ele está falando da velhice. Você não tenha mais vigor, e você vai se perguntar: o que eu fiz com a minha vida? Nada disso teve sentido. E eu estou feliz porque eu estou pregando aqui para gente jovem. Tem alguns mais velhos aqui. Serve para todo mundo. Deixa eu te dizer, não corre a corrida toda
para chegar no final e olhar para trás e dizer: o que eu fiz? Nada disso tinha sentido. Existe um propósito de Deus para você. Um propósito que você não vai encontrar em lugar nenhum sem Ele. Um propósito que só pode ser revelado por Ele. Sabe por que a palavra chamado na Bíblia primeiro significa, Kalel, chamar das trevas para a luz. Da morte para a vida. Do mundo para o reino. É isso que significa, e você não pode fazer isso sozinho. Por isso Ele mandou um segundo Adão, para te trazer propósito. Ele pode acender os teus olhos hoje. Ele pode ampliar a tua visão. Ele pode te fazer correr além do vento. Ele pode sim te trazer das trevas para o reino da sua luz. E nesse lugar encontramos vida em Deus. Isso é chamado, isso é propósito. Mas a palavra Kalel também significa chamar para fora. Deus nos chama para o reino dele, para a comunhão com ele, mas ele nos chama para fora. Ele nos envia para transformarmos o mundo. Eu não acredito em um projeto político, ideológico que vai transformar a sociedade, mas eu acredito no reino de Deus. Ele me chamou das trevas, Ele me libertou da minha própria tirania, e Ele me deu um propósito: vai e anuncia aos outros, vai, eu sou a luz do mundo, vai, eu sou o sal da terra, vai, eu posso transformar pessoas, e eu tenho servido a esse propósito a minha vida, e eu sou feliz. Tenho visto pessoas sendo levantadas, pessoas sendo libertas. Você não tem ideia do que é ver uma pessoa que ia se suicidar, celebrando a Deus nessas cadeiras. Eu às vezes venho pregar e eu sei as histórias, e eu celebro. Você não tem ideia do que é ver pessoas que estavam se separando, e a família falida, destruída, arruinada, chegando de mãos dadas para o culto. Porque Deus liberta o homem da sua própria tirania, e o governo da casa é restaurado, o lar é restaurado, a cidade é restaurada. Deus está nos chamando para fora. Parem de brigar por besteira. A nossa mensagem não é outra senão essa. O reino de Deus chegou através da pessoa de Cristo Jesus revelada em nós. Nós vamos entrar nos guetos. Nós vamos entrar nos lugares dos vales de ossos secos desse tempo. E assim como Ezequiel, quando o Espírito Santo soprou, ele viu ossos se juntarem, Deus restaurando a terra. Eu creio que o que vai restaurar o nosso país é o sopro do Espírito Santo. O que vai restaurar esta terra é o povo de Deus se levantando. Nós fomos chamados, Deus nos deu propósito. Para de viver para si mesmo ou para os seus interesses. Deus quer chamar outros através de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu lembro quando Ele me chamou para a comunhão com Ele. Deus não me tomou para si, mas eu vi a glória do Senhor tantas vezes. Talvez você veio a essa casa e você não saiba o que isso representa. Eu quero viver como Enoque, andar com Deus. Eu quero andar com Ele. Eu quero ouvir a voz dEle. Eu quero ter outros encontros. Eu lembro de tantos momentos. Momentos de ficar paralisado na presença de Deus. Momentos incríveis. Porque Ele me trouxe para perto. Existe uma vida com Deus. E nesta vida com Deus, nós somos restaurados em nosso propósito. Qual é o teu propósito de vida? Você vive para quê? Para quem? O problema da sociedade começa em cada um de nós. Quando deixamos Deus nos libertar da nossa tirania, as coisas vão sendo transformadas de pouquinho em pouquinho. Qual é o teu propósito? Você já foi chamado das trevas para a luz? Você já teve esse encontro com Deus? Se você já teve esse encontro, qual é o teu ministério? Como você tem sido chamado para fora? Como você tem servido a outros? A sociedade consertada por Deus é uma sociedade restaurada, onde o homem é restaurado
no seu propósito. Quantos desejam isso? Amém? Segundo problema do homem, que envolve a tirania do homem e que Jesus resolve: o conflito do governo. É muito interessante o versículo 23. Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouçam o que eu digo a vocês. Mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Olha o que acontece aqui. O nome Lameque significa poderoso. Ele seria uma representação de primeiro ditador, uma espécie de coronel do mundo antigo. Agora, a lei de Deus é substituída pela lei do mais forte, não tem Deus. Quem governa é o poderoso, o mais forte. E a arrogância de Lameque é deflagrada aqui quando ele vai dizer: olha, Deus disse que quem tentasse se vingar de Caim seria julgado por ele, vingado por ele 7 vezes mais. Agora olha o que ele diz: quem tentar me ferir 70 vezes 7, é comigo aqui. Eu sou o cara. Agora a sociedade fica à mercê dos poderosos. Não tem Deus, quem governa é o mais forte. E sabe, não existe mecanismo. É interessante quando a gente estuda o plano, a Constituição brasileira tentou gerar um equilíbrio de poderes. Judiciário, legislativo, executivo. Para quê? Para não criar superpoderes, mas não tem plano perfeito. Quantas vezes a gente já viu a Constituição sendo ferida, esse pêndulo vai para lá, para cá, dependendo de quem está onde, e dependendo de quem a serve. Não existe plano ideal de sociedade que resolva o problema do governo dos homens. Não tem. Mas pastor, como é que Deus resolve isso? Através de Jesus, Ele estabelece o governo dEle nas nossas vidas. E ainda que eu queira, agora é Ele. Eu entrei no reino. Quem faz parte do reino aqui? Tem alguém que governa. Existe um rei, e esse é todo poderoso. O problema da sociedade é que o homem não é capaz de se governar, ou de governar a si mesmo. E apesar das boas intenções, os projetos falhem, eles não vão para frente, eles não acontecem. Mas como que Deus nos liberta disso? Eu lembro bem certinho quando o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida. Eu vivia do jeito que eu queria, fazia algumas coisas e não me incomodava. Sabe aquelas práticas que é corriqueira, você está acostumado. Mas quando o governo de Jesus entrou na minha vida, eu lembro que aquelas coisas começaram a me incomodar demais. Me fazer mal. Eu lembro de um menino que eu discipulei e ele aceitou Jesus. E ele tinha um hábito de quando ia no mercadinho, numa padaria, ele passava a mão umas balinhas assim, e punha no bolso. Fazia isso desde criança. Depois que ele entregou a vida para Jesus num culto aqui, ele falou para mim: pastor, naquele dia, naquela semana, eu passei, fui pegar as balinhas como eu sempre fazia. Mas na hora que eu fui pôr no bolso, eu não consegui. Algo dizia para mim: o que você está fazendo? Eu joguei as balinhas ali, eu nunca mais fiz isso. Eu falei: sabe por que isso aconteceu?
Porque o Espírito Santo mora em você. Deus pode estabelecer o governo dele nas nossas vidas. E quando nós servimos a esse governo, as coisas começam a mudar em nós. Eu posso contar tantas histórias. Eu lembro que eu juntei dinheiro porque eu queria fazer meu pé de meia, comprar um carro, apartamento. Aí chegou no seminário, estava trabalhando, Deus falou num determinado momento, larga tudo. Aí eu fui numa igreja, Deus mandou dar o carro. Eu fiquei sem nada. E tinha que pagar as contas. Eu lembro bem certinho. Um dia eu cheguei com as contas e falei, Deus, o Senhor que mandou, agora dá um jeito, o governo é teu. No outro dia eu recebo uma ligação de uma irmã. Você pode vir na minha casa? Eu falei, posso. Cheguei lá, achei que era um atendimento. Ela falou, olha, todo final de ano a gente dá uma oferta para um missionário. Esse ano Deus não incomodou, eu nem era pastor. A gente quer dar essa oferta para você. E deu para pagar as contas daquele mês e mais um pouquinho. Eu lembro que eu cheguei, quando eu abri o envelope na garagem, eu falava, meu pé de meia voltou. Por quê? Ele é que governa. Ele mandou eu renunciar, mas ele mandou uma família me abençoar, porque ele governa a família. E ele vai trabalhando. E essa oferta abençoou a outros, porque ele está operando. É o governo de Deus. Hoje eu quero dizer para você, você pode resolver o problema da sua tirania. Deixa o Espírito Santo governar a sua vida. Se ele entrar, se ele tomar o controle, você vai ver a transformação de Deus na tua história. Mas existem mais dois conflitos. Eu acho que não vai dar tempo de eu terminar. Eu só vou citar, a Laurinha já chega aqui. O terceiro conflito é o da justiça e dos valores. O que vale não é mais a lei de Deus, mas a de Lameque agora. E aí ele estabelece como lei a vingança. 70 vezes 7. Olha a diferença. Quando Jesus vem, o que ele fala? Você tem que perdoar 70 vezes 7. A imoralidade. Ele introduz a poligamia no mundo. Ele toma 2 mulheres para si. A terra fica cheia de corrupção. O texto diz, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A maldade se espalha na terra. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. O que ditava o padrão do mundo, a lei daquele tempo e daquela civilização, era a lei dos poderosos, a lei de Lameque, e não a lei de Deus. Mas olha que interessante, na sociedade restaurada, tem outro Lameque, um filho de Enos, que também se chama Lameque, e ele é o pai de Noé, aquele que veio restaurar a justiça de Deus no mundo. Olha as contradições. Que lei que você vai servir? A lei deste tempo ou a lei de Deus? A lei do mundo ou a lei do reino de Deus? Sabe, eu tenho ficado muito preocupado com os jovens na igreja neste tempo. As pessoas estão tirando conclusão do que fazer ou não fazer na vida, não a partir de um estudo sério da lei de Deus, mas elas interpretam o mundo e as situações do mundo mediante ao seu entendimento e o que as pessoas estão falando. Uma pergunta para você:
Não importa qual o tema. Se é liberação das drogas, feminismo, aborto, homossexualismo, não importa, tá? Da onde vem a sua visão destas coisas? Ela é de um exercício sincero, buscando entender a lei de Deus? Ou ele é um achismo seu, ou um movimento que você não quer ser o do contra? É mais fácil a gente ser embalado. A Bíblia diz que o mundo vai nos odiar. E às vezes é difícil posicionar contra alguns movimentos. Mas a minha pergunta é: da onde você está tirando as suas conclusões? A gente está falando de uma sociedade deformada ou desconfigurada. Ela tem a ver com a maneira como eu enxergo. Mas será que a cultura desse mundo não chegou no meu coração e eu nem percebi? E eu já não estou vivendo mais o que a palavra de Deus ensina, o valor do reino de Deus sobre alguns temas. E eu estou militando em causa própria, ou indo, seguindo as correntes do momento. Cuidado. Cuidado. Eu estou preocupado, eu estou vendo gente se perdendo. Porque a gente não ganha as guerras deste jeito. A Bíblia diz: não é por força, nem por violência, mas é o meu espírito. Você está servindo as leis de Lameque? 70 vezes 7. Faz sentido, a vingança. Faz sentido para ele, né? Ou você está servindo as leis de Jesus? Elas são mais difíceis. Perdoar 70 vezes 7. Há um tempo eu tenho orado nesse sentido. Há um tempo atrás eu tive um sonho muito estranho, que os jovens da igreja eram envenenados por drogas que eram escondidas dentro de bolos. E eu chegava e falava para eles: mas como que vocês entraram nessa? E o jovem que estava no sonho, ele me levava nos lugares. O primeiro lugar era um cassino lindo, assim, as drogas eram servidas em bandejas coloridas. Ele falou: olha que coisa mais linda. Eu falei: mas como você caiu nessa? E ele me levava numa sala de bolos. E tinha uns bolos mais lindos, assim, que você pode imaginar. As drogas estavam escondidas dentro dos bolos. E aí depois ele me levava num cenário de um filme. Tinha um cara que era tipo um gangster que me atendia, batia nas costas e me levava pelos lugares, falando: olha, era um lugar mais lindo que o outro. Mas depois de um determinado tempo, quando os jovens que estavam sendo envenenados queriam sair desse ambiente, esses gangsters davam rasteiras. Eles caíam, eles davam a mão e aí derrubavam eles de novo. E eu acordei encomendado. A última cena no sonho era um pastor velhinho que dizia assim: eles serão restaurados, mas eles serão antes humilhados. E aquilo me incomodou tanto. Você não precisa viver nenhuma humilhação. Você não precisa viver nenhuma lei que desconfigura o projeto de Deus para você. Você não precisa tomar partido sem saber o que Deus realmente pensa sobre determinado assunto. Você não deve fazer isso. O reino de Deus. O reino de Deus. Você já orou com sinceridade sobre alguns temas? A serpente quer nos enganar e seduzir. Você já pediu para Deus revelar qual é o projeto dele? Ou isso tem só inflamado você contra a igreja, contra pessoas que você gosta? Se está acontecendo isso, cuidado.
não é normal. Tem alguma coisa errada. Mas eu creio que Deus pode, Ele pode nos restaurar. Pastor, então só você entende o que é certo e errado? Não, eu não sei. Tem tanta coisa que eu não sei. Mas eu vou à presença, eu pergunto, eu quero o governo dEle, eu quero servir a lei dEle. Tem muita gente lendo a Bíblia, e ela é um espelho, a Bíblia, né? E ela tem que revelar a nós mesmos o que está certo, o que está errado. Mas a gente às vezes olha para o espelho, objeto, e não porque ele está refletindo. E a gente fica lá comentando, esse espelho tem um contorno diferente, tem uma moldura diferente, está meio fosco. Mas a gente não deixa Deus revelar para nós mesmos o que Ele quer de nós. E sabe, muitos aqui foram feridos e machucados. E a gente quer fazer justiça. Cuidado. Durante um século, uma sociedade machucada não soube o que era a revelação de Deus. Caim foi na sua revolta e nunca mais voltou. Mas durante 100 anos, uma sociedade ficou longe de Deus porque eles estavam machucados. Como? Um filho morre, o outro morre. Quando Sete nasce, compensação o nome dele. Olha o desejo que eles tinham de uma reparação. Talvez você foi injustiçado, machucado. Você quer uma compensação e alguém te abraçou e te apresentou a lei de Lameque. E ela parece interessante, porque eu faço justiça, eu vingo, eu brigo, eu faço acontecer. Mas hoje eu quero te apresentar a lei de Jesus. 70 vezes 7. Ao contrário. Olha que interessante. Quando os filhos de Sete se misturam com os filhos de Caim, a Bíblia fala: os filhos de Deus com os filhos dos homens. Vem o dilúvio sobre a terra. Será que a gente está passando por um tempo de dilúvio? Será que Deus não está querendo chacoalhar-nos nos nossos valores? Será que a igreja não está se misturando nas suas ideias as leis de Lameque com as leis de Deus? E aí Deus deu uma chacoalhada geral. Será? Eu não sei. Mas hoje eu queria pedir para você, com sinceridade, te desafiar a orar e a buscar a lei de Deus para a sua vida. Ela é melhor. É o reino. É o reino. Ele pode, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se hoje você veio aqui e disse: Pai, eu quero que o Senhor resolva o meu problema de propósito, de chamado. Senhor, eu quero que o Senhor resolva o meu problema. Ah, Deus, eu não quero estabelecer as minhas leis. Senhor, eu quero que o Senhor resolva o meu problema de governo. Eu quero ser governado pelo Espírito Santo. Eu quero o teu governo. Quero que o Senhor estabeleça o teu padrão de justiça, os teus valores. Eu não sei o que Deus falou contigo, mas se você deseja ver uma sociedade restaurada, e está dizendo: começa em mim, Senhor. Começa em mim. Começa em mim, Senhor. Começa em mim.